Nazário. Esse é mais um vídeo da série sobre gestão da qualidade. Hoje falaremos sobre satisfação do cliente. E por que satisfazer o cliente? Bom, o cliente satisfeito volta a comprar, recomenda a empresa, ao passo que o cliente insatisfeito deixa de comprar, reclama, devolve o que envolve custos e não recomenda a empresa, pelo contrário, denigra a imagem da empresa. Vale lembrar que custa 5 vezes mais conquistar um novo cliente e de 3 a 5 vezes mais reconquistar um cliente do que manter os atuais. Pessoal, uma pausa rápida. Eu queria convidar vocês para conhecerem nossos outros canais. Tem o nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn, o canal aqui do YouTube. Inclusive, já clica no curtir, já clica para se inscrever, já clica no sininho. Assim vocês sempre serão avisados quando novos conteúdos forem publicados. E a gente, em todos esses canais, sempre coloca conteúdos referentes a sistemas de gestão, então da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e também Lean Manufacturing e outros assuntos parecidos. Então, de volta para o vídeo. O grau de satisfação do cliente e a sua lealdade para com a empresa estão correlacionados, mas nem sempre de maneira proporcional. Enquanto que em um mercado mais competitivo, a lealdade depende bastante do grau de satisfação, em mercados menos competitivos, o grau de satisfação pode ter uma importância menor, talvez porque é um monopólio ou talvez porque o preço seja mais determinante. Buscamos na ISO 9000-2015 a definição para a satisfação do cliente. Essa norma nos diz que a satisfação do cliente é a percepção que o cliente tem do grau em que as suas expectativas foram atendidas. E essa norma ainda acrescenta por meio de notas que pode ser que a expectativa do cliente não seja conhecida até que o produto ou serviço seja entregue pelo menos uma primeira vez. Ainda é importante salientar que, embora reclamações sejam um indicador bastante comum para baixa satisfação do cliente, não se pode afirmar que, não havendo reclamações, implica necessariamente que o cliente tenha uma alta satisfação. Ainda mais, não é possível afirmar que, uma vez que tenhamos atendido a todos os requisitos acordados, que a alta satisfação do cliente esteja assegurada. Portanto, a satisfação do cliente é dada como a diferença entre a percepção que o cliente tem do produto ou serviço quando em uso ou após o uso, também de outras coisas como a imagem da empresa e a expectativa que ele tinha a princípio. Se a percepção corresponde à expectativa, ele vai estar satisfeito a princípio, mas se a percepção, a experiência for muito melhor que a expectativa, ele vai estar muito satisfeito. E, por outro lado, se a percepção foi de que a expectativa não foi atendida, ele vai estar insatisfeito. Para a ISO 9001-2015, satisfação do cliente é primordial. Isso é possível perceber já no objetivo da norma e em vários pontos da norma. Então, ao se estabelecer o escopo do sistema de gestão da qualidade, satisfação do cliente é um ponto a ser observado. Na perseguição do foco no cliente, lá está a satisfação do cliente. Quando se estabelecem os objetivos da qualidade, a satisfação do cliente tem que ser levada em conta. Ao se monitorar, medir, analisar e avaliar o sistema, a satisfação do cliente tem que ser medida e monitorada, e analisada e avaliada. Quando se analisa criticamente o sistema de gestão, tem que se levar em conta um ponto importante, é o grau de satisfação do cliente. E quando se fala em melhoria do sistema de gestão, melhoria da qualidade, a satisfação do cliente é um indicador da maior importância. O item 912 da ISO 9001 trata especificamente do monitoramento da satisfação do cliente.
O requisito mais importante aqui é que o método de se obter, monitorar e analisar criticamente essas informações seja determinado. A nota desse item também é muito interessante. Ela diz que existem várias maneiras de se identificar, de se monitorar essa percepção do cliente. Não apenas aquelas conhecidas pesquisas, surveys, não é? Questionários, mas pode ser usado também a retroalimentação que o cliente nos dá do produto ou serviço, ou seja, reclamações, não é? Elogios, mas também reuniões com o cliente, análise do market share, da participação no mercado, ou solicitações de garantia de devolução de produto, ou relatórios de distribuidor, quando houverem distribuidores. É importante comentar que existem algumas normas específicas sobre satisfação do cliente, normas ISO. Essas normas, elas em inglês, estão na versão 2018, porém, na versão em português, a BNT, ainda existe somente, até março de 2020, existiam somente as normas na versão ainda de 2012, cuidado, não é? Então, a ISO 10001, ela trata de diretrizes para código de conduta das organizações. Como tratar, por exemplo, reclamações de disputa com o cliente dentro de um código de conduta. A 10002, ela nos traz diretrizes para manusear, lidar, tratar com reclamações. A 10.003 são diretrizes para disputas, resolução de problemas externos, né? Conflitos com o cliente. E a 10.004, que comentaremos um pouquinho mais, essa nos dá diretrizes para monitoramento e medição. A ISO 10004-2018 trata, portanto, desses processos de monitoramento e medição de satisfação do cliente. Tudo começa, então, com o estabelecimento de um propósito. O porquê estamos fazendo isso, os objetivos, as metas que queremos alcançar com esse monitoramento e medição da satisfação dos clientes. A partir daí é necessário que haja uma estrutura, pessoas, documentos, métodos, para que isso se realize. Não se pode esquecer, muito importante, é que a direção suporte, lidere e se comprometa com esses processos. A partir daí, é necessário que estabeleça um escopo e uma frequência para essas avaliações e que se determine que tipo de método será usado. Método direto, por exemplo, uma entrevista, uma pesquisa direta com o cliente, ou indireto, aí por meio de indicadores internos da empresa, por exemplo, como está essa satisfação. E se atribua responsabilidades, se destine, aí se use, né, os recursos humanos e outros recursos para que esse intuito seja cumprido. O processo de monitoramento e medição de satisfação, indicado pela 10.004, ele vai transformar as entradas, que são dados sobre satisfação de clientes, em informações sobre o grau em que o cliente está satisfeito. Isso passa pelo ciclo de identificar as expectativas, coletar os dados de satisfação de cliente, analisar esses dados e comunicar essas informações e ainda, durante todo esse tempo, monitorando essa satisfação e tomando ações para melhorá-la. Então, o primeiro passo é identificar quem são os clientes a serem pesquisados. Temos aí os clientes atuais, temos os clientes potenciais, temos os clientes perdidos, temos aqueles que compram regularmente, temos aqueles que compram eventualmente. Podemos falar individualmente com cada cliente ou podemos falar sobre grupos de clientes. Podemos lidar com aqueles clientes diretos, para os quais nós vendemos diretamente, ou aqueles que nós atendemos por meio de distribuidores, clientes indiretos. E para cada cliente, temos que pensar que também são distintas pessoas que podem ou devem ser pesquisadas, diferentes formadores de opinião. O comprador, a pessoa que recebe, a pessoa que utiliza, tudo isso são decisões que precisam ser tomadas antes de iniciar uma pesquisa.
E outro problema é identificar quais seriam as expectativas do cliente. Como que nós podemos entender essas expectativas? Elas não são apenas os requisitos escritos, mas envolvem aí desejos, necessidades que talvez não estejam escritas, e muitas vezes é necessário que nós entrevistemos, que nós perguntemos ao cliente qual é a sua expectativa. O modelo de Cannon estabelece o relacionamento entre a satisfação do cliente e o atendimento das características, requisitos e expectativas do cliente. Cano estabeleceu três categorias de características. Aquelas chamadas básicas, que são esperadas. A sua presença não gera satisfação a princípio, mas a sua ausência gera muita insatisfação. Como, por exemplo, se analisarmos um hotel, a limpeza do quarto, uma limpeza maior não gera necessariamente uma satisfação maior, mas a falta de limpeza gera muita insatisfação. Existem aquelas características chamadas de desempenho, que são proporcionais, né, o atendimento à satisfação. Então, quanto mais, melhor. Por exemplo, a proximidade do hotel a pontos de interesse. Então, quanto mais próximo de ponto de interesse, melhor a satisfação do cliente com esse serviço. E vão existir aquelas características que chamamos de inesperadas, não é? Atributos inesperados. A sua ausência não gera insatisfação, mas a sua presença pode sim gerar bastante satisfação. Então, por exemplo, uma bebida na recepção do hóspede no hotel. Então, o cliente não espera por nada e, ao receber essa bebida, se sente bastante satisfeito. O problema é que, uma vez conhecido essa característica inesperada, ela passa a ser esperada. Então, numa próxima hospedagem, o cliente vai esperar, né, que essa bebida seja oferecida. O valor é atribuído pelo cliente quando não faltam as características básicas, as de desempenho são altas e, se puder ainda haver a característica inesperada, aí sim o cliente vai estar com certeza satisfeito. O passo seguinte é coletar dados. A primeira coisa a ser feita é selecionar as características a serem avaliadas. Selecione as características pensando nas respostas que você gostaria de obter. Devemos estar preparados para as respostas também. Selecione o método. Existem os métodos indiretos, aqueles que são baseados em registros de reclamações, de devoluções, de não conformidades, comunicações com o cliente, por exemplo, atas de reunião, ou relatórios que o próprio cliente envia, entre outros. Existem aquelas medições diretas, não é? Aquelas feitas com base em entrevistas ou questionários, os surveys, não é? E que podem ser qualitativos, ou seja, eu só quero saber se eu estou bem ou mal, se eu estou melhor ou pior, melhorando ou piorando, e aqueles quantitativos, eu quero saber um número, não é? Eu quero saber qual o meu grau de 0 a 100 de satisfação do cliente. A decisão entre métodos diretos e indiretos vai depender, logicamente, do custo, do tipo de produto que eu tenho, do número de clientes que eu tenho, entre outras questões. Eu posso querer colocar o meu resultado em termos absolutos, olha, nosso grau é X, ou em termos relativos, então comparando com concorrentes ou comparando com resultados de pesquisas anteriores. Outra questão importante é o tamanho da amostra e o método de amostragem. Aí é uma questão entre nós temos que é uma questão de custo e benefício, não é? Temos que ter dados confiáveis a um custo que possamos absorver. Podemos usar técnicas estatísticas para essa amostragem ou
Não, não é? Podemos inclusive fazer 100%. O método de coleta, devemos lembrar que esse método de coleta ele pode influenciar o resultado. Então, depende da data em que eu fizer esse questionamento, por exemplo, sei lá, logo depois de um aumento de preços, não é? Ou logo após uma reclamação. Vai depender também de quem vai coletar esse dado, da forma como eu estou fazendo, se é por telefone, se é por internet, se é pessoalmente, se é usando um questionário ou não. Tudo isso vai influenciar na nossa resposta e tem que ser bem pensado. Então, desenvolva as questões usando aí uma linguagem acessível e pensando sempre no resultado que queremos obter. Próximo passo, analisar os dados. Então, primeira coisa, preparar os dados, ou seja, categorizá-los, identificar erros, etc., para que os mesmos possam ser analisados. E aí, determinar os métodos de análise. Podemos analisar diretamente a resposta, não é? Lendo o questionário a questionário. Podemos fazer uma análise indireta, ou seja, usando métodos analíticos, métodos estatísticos, não é? Para que nós possamos identificar aí o grau de satisfação, as tendências, áreas de melhoria, outras informações. E aí pode ser identificado essa satisfação geral ou por categorias, não é? Até diferenças entre categorias, possíveis, pode ser explorado, né? Possíveis causas e efeitos, qual o grau de lealdade do cliente. É importante validar essa análise, não é? Ver se ela é coerente antes de publicar resultados. Ver a nossa variabilidade dos dados, não é? Ver a relevância das características que nós estudamos, ver se os resultados são consistentes antes da publicação. E aí sim, relatar esses resultados e as recomendações para melhoria. Ao se fazer uso de um questionário, é importante que esse seja bem feito, que ele tenha, por exemplo, uma introdução breve, com objetivo e regras de preenchimento, que ele seja fácil de preencher, também fácil de processar posteriormente, fácil de interpretar. Que as perguntas não sejam ambíguas, que sejam curtas, mais relevantes. Indagar apenas uma coisa em cada questão para que não haja confusão. Evitar que a pergunta induza a resposta. Sempre é bom usar a escala Likert, aquela que vai graduando, né? De discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo, concordo totalmente. Ela nos dá resultados mais interessantes. Sempre é bom fazer um piloto para validar o questionário. E tem que ser dado um tempo para que o mesmo seja preenchido. E é importante que tenha o agradecimento do preenchimento. O passo seguinte é documentar e comunicar os resultados e recomendações para melhoria. Esses resultados e recomendações devem ser direcionados, enviados para aquelas funções apropriadas dentro da organização, ou seja, aquelas que precisam dessas informações para tomada de ação, para decisão, e isso deveria ser previamente definido. Então, não convém que esse tipo de informação seja distribuída sem critério. E, muito importante, formular planos de ação para a melhoria dessa satisfação quando for pertinente. Último passo, monitorar essa satisfação. Então, faz parte disso a tomada das ações corretivas determinadas e a avaliação da eficácia dessas ações. É importante que as ações sejam eficazes. Também a direção deve realizar análises críticas periódicas com a finalidade de manter e melhorar esse processo e atingir aqueles objetivos prévios que esse processo se propunha. Também não deve ser esquecido de dar um retorno ao cliente, afinal de contas, ele se dispôs a preencher questionários, responder pesquisas, não é? Talvez ele tenha lá expressado sua satisfação ou insatisfação de alguma maneira. Essas ações tomadas, né, devem ser do conhecimento do cliente para motivá-lo a responder outras pesquisas, mantendo assim
esse processo vivo. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Esperamos que também assistam aos outros vídeos dessa série e de outras séries que nós colocamos no nosso canal. Esperamos também sua visita na nossa página da internet, www.latocortes.com.br, onde outros artigos e materiais de interesse e também os serviços que nós prestamos podem ser do conhecimento e de utilidade para vocês. Obrigado e até uma próxima.